tema que eu quero compartilhar com vocês é a morte que gera vida. Eu quero falar para você, é muito estranho alguém ficar tirando foto sua. Eu fui poderosamente impactado por essa palavra. Como é bom buscar na palavra de Deus. Como é bom você ter os seus ouvidos destapados para receber da parte de Deus. E Deus ministrou muito, transformou muitas coisas no meu coração. E eu espero de todo o coração que da mesma forma que Deus ministrou comigo, Ele ministre com você, não apenas agora, mas durante a sua semana, que essa palavra venha sendo esmiuçada mesmo, e você venha se deliciar com a palavra de Deus, amém? Então, a morte que gera vida. Irmãos, a morte que gera vida, isso deve ser um princípio nosso como servos de Deus. Saber que nós, como servos de Deus, precisamos renunciar à nossa vida para que a vida de Cristo se estabeleça em nós, amém? Isso é um princípio básico cristão. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, eu quero ler com vocês Romanos 8:28, que diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Irmãos, na nossa jornada com Deus, nós vamos ter momentos bons e momentos ruins. Isso é comum, faz parte da nossa vida, né? O que acontece? Muitas pessoas, elas entram na fé, entram no caminho de Deus, começam a buscar o Senhor e chega diante de alguns obstáculos, de algumas dificuldades. E ali, em vez da pessoa se render cada vez mais ao Senhor, ela começa a criar alguns bloqueios, né? Então, vem o quê? O desânimo, vem a desistência, a pessoa quer desistir, está com o coração, tirando o coração da parte de Deus, das coisas de Deus. A pessoa começa a cada vez mais esmorecer na fé, antes a pessoa era uma pessoa cheia de fé, mas diante dos problemas ela começa a perder a fé. Então, tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Todas as coisas, quando fala todas as coisas, fala só as coisas boas? Não? Então, quando acontece alguma coisa ruim, é porque Deus também está te provando? Ou Ele está te ensinando alguma situação? Sim ou não? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa tendência é o quê? Que quando as coisas começam a dar certo, a gente fala: nossa, Deus está aprovando. Está tudo bem, é isso daí, é Deus no negócio, vamos aí. E né, você consegue conquistar um bem que você queria, você consegue conquistar as coisas que você acha que é boa para você, e você acha que Deus está te aprovando, e que está tudo certo. Nem sempre, irmãos, às vezes sim, às vezes não, e aí você tem essa mentalidade, é uma mentalidade que é criada. Então, se as coisas começam a ser más, você começa a se afastar de Deus, porque a tendência que nós temos é investir nas coisas que dá certo. Então, se começa a dar certo a sua célula, você passa a investir mais nela, mas se começa a não ser do jeito que você imaginava, você passa a não investir tanto tempo nela, e esquece do princípio, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando vem a bonança, quando dá tudo certo, você fala: não, maravilha, Deus está nos aprovando, mas o seu evangelho, a base da sua estrutura cristã não pode estar apoiada nisso, porque se você estiver apoiado nisso, na hora que vier as dificuldades, você vai se abalar, você vai desistir, você vai retroceder, você vai deixar de crer naquilo que é para se crer. Por quê? Porque as coisas não estão do jeito que você gosta. Irmãos, isso é muito sério. Nós que cuidamos, né, de líderes, de células e tal, a gente vê nitidamente que quando começa a surgir os problemas, a pessoa, ao invés de voltar o coração desesperadamente para Deus, ela começa a criar uma barreira, uma dificuldade, começa a se afastar, ao invés de buscar mais o Senhor e se apoiar em Deus. Então, tome cuidado. O seu cristianismo não pode ser assim. As pessoas acham que o cristianismo é igual quilômetros vantagem do posto Ipiranga. Eu sempre uso esse exemplo, ele é horrível, mas é isso aí. O que é esse quilômetro vantagem do posto Ipiranga? Quanto mais coisas boas você faz,
mais você está acumulando, como um cartão de crédito. Mano, isso não existe. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer fazer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e ponto. Isso torna Deus ser Deus. Mas a gente tem uma mentalidade errada, que as coisas, a obra que nós fazemos, isso nos favorece. Não, irmãos, não pode pensar assim. Nós fazemos a obra porque nós amamos a Deus e queremos entregar o nosso melhor, mas não fazemos esperando algo em troca. Isso está errado, porque senão Deus deixa de ser Deus e passa agora a ser o quê? O seu mordomo. Ele faz as coisas que você quer que Ele faça, e não a autonomia dele de Deus. É errado. Então, essa mentalidade, ela é terrível, porque a pessoa acha que porque aceitou Jesus nunca mais ela vai ter problema, e é mentira, isso não é verdade. Você aceita Jesus e você vai ter problema sim. Eu quero já desfazer essa mentira, só que os seus problemas agora serão diferentes, porque você tem alguém junto com você, que é o Espírito Santo. Irmãos, esse mundo, essa terra, ela é cada vez de mal a pior. Essa é a tendência da terra. A terra, a gente quer que ela melhore e tal. Isso só vai acontecer, irmãos, quando o reino de Cristo se estabelecer. Então vamos desistir de buscar algo melhor nessa terra? Claro que não. Você cai num fatalismo, né? Não faça isso. Mas não apoie o seu cristianismo em coisas que não devem ser apoiadas. Por exemplo, isso, de achar que Deus é seu mordomo, ou de achar, porque as coisas estão dando certo, que Deus está te apoiando naquilo. Cuidado, porque isso é uma fé emocional. Você é muito movido pelas circunstâncias, pelas coisas que estão acontecendo. Isso não deve ser, isso não é uma fé verdadeira. Porque na emoção, tem dia, eu sou casado, que eu acordo amando a minha esposa. E tem dia que eu acordo querendo matar ela. Meu sogro está aqui, não podia falar isso. Mas, é verdade. Imagina se eu fosse agir pela emoção. Não, eu penso, né? A fé, irmãos, a fé verdadeira, né? O arrependimento verdadeiro, a decisão verdadeira, ela é racional. Você tem que pensar no que você está fazendo, nas atitudes que você vai tomar. Não é pela emoção, eu me emocionei, eu vim para a igreja, levantei a mão, estou chorando, porque isso não gera um comprometimento verdadeiro. Na hora que vinha dificuldade, isso rompe, quebra, não é sólido, não é uma fé sólida. Tome muito cuidado com isso. E não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão é, você ama a Deus verdadeiramente? Ou você ama a Deus pelo que Ele pode fazer por você? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Será que eu amo a Deus na escassez, na dificuldade, na dor, no sofrimento? Será que eu amo a Deus? Ou será que eu vou amar a Deus só quando as coisas estão boas? Irmãos, pense nisso. A tendência nossa, quando as coisas começam a dar errada, é nos afastar de Deus. A nossa tendência carnal não é só nos afastar. Sabe qual que é, irmãos? Endurecer o nosso coração. E aí a gente para de ouvir a voz de Deus. E para de ouvir os santos profetas que caminham na terra, que representam a Deus. E ali, cada vez mais a soberba, a arrogância, a independência vai tomando o seu coração. E isso vai te tornando uma pessoa fria. Isso vai te tornando uma pessoa que não tem acesso às coisas de Deus, porque lhe te falta humildade. Irmãos, eu falo disso por experiência própria. Quantas coisas que aconteceu na minha vida que eu não concordei com Deus e fiquei mal com Deus. E eu olhava para o meu coração, cada vez mais o meu coração estava endurecendo, porque Deus não tinha o direito de fazer o que Ele fez. Que pensamento mais tolo, mais pequeno, mais burro. Não é assim que nós devemos nos conduzir. Tenha um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sincero diante de Deus.
Deus não está exigindo perfeição, irmãos. Nós não somos perfeitos. Temos as nossas dificuldades, temos as coisas da nossa vida que nós precisamos mudar, que nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Temos isso. Mas temos que ter um coração sincero e humilde diante de Deus. E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas que você quer que aconteçam. Amém? Vocês estão assim olhando para mim em choque, porque nem conversando os caras não estão para dar bronca. Porque vocês estão com sono? Está com sono, Macedo? O outro Macedo respondeu por esse Macedo. Olha só o que Provérbios diz, irmãos. Presta atenção, olha só. O orgulhoso termina em humilhação, mas o humilde alcança a honra. Tiago 4,6, né, para não falar que aqui eu estou falando por filosofia humana, por coisas, ideias da minha cabeça, não, isso aqui é Bíblia. Olha só o que Tiago 4,6 diz: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mano, quanto mais soberbo, mais endurecido, mais rígido você é, mais distante de Deus você vai ficar. E a graça de Deus não vai alcançar um coração orgulhoso, arrogante, prepotente. Sabe, irmãos, eu acho que para mim, a pior coisa na minha vida que eu tive que fazer com Deus é me pôr nu diante de Deus. O que é se pôr nu diante de Deus? Não é ficar pelado na frente do espelho, não é isso. Se pôr nu diante de Deus é você olhar para você, como muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas, e temos a noção certa, que nós somos orgulhosos, arrogantes, prepotentes, que nós nos achamos muito, ou isso, ou aquilo outro, e ali quando você se olha dessa forma, você vê o quanto você precisa, e depende da presença de Deus, e ali se o seu coração é duro, é a hora de você se quebrantar e se humilhar diante de Deus. Não adianta você saber que você tem os problemas, é se pôr nu, saber quem você é, e mostrar a sua total dependência do Senhor. Cara, isso para mim eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, de olhar em situações da minha vida e falar assim, mano, isso está acontecendo por causa disso. E eu falei, meu Deus, mas eu falo para as pessoas não ser isso, e eu sou isso. Senhor, me ajuda, me fortalece, me dá esse quebrantamento verdadeiro. Isso é ter um coração humilde. Não estou falando, irmãos, que sempre é assim. Às vezes Deus vai te prensando, cara, vai te prensando até se chegar nesse ponto, porque ainda é muito orgulhoso. Só que para você gerar vida, a vida de Deus em você, não dá para você entrar nesse processo com esse coração orgulhoso, arrogante, prepotente, sem saber quem você é diante de Deus. Não dá, é impossível. Então, esse é o convite dessa introdução da palavra. Se humilha. Agora, se coloca numa posição de humildade, desarma o seu coração, desarma o seu intelecto e deixa Deus falar com você. Fala, Senhor, eu já estou aqui mesmo, então fala. Senhor, usa a minha vida para falar. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu também, irmão. Eu estou aqui com o maior coração sincero. Eu também quero ser esse instrumento de Deus na sua vida e na minha própria vida também, que eu também careço desesperadamente da presença de Deus. Não estou numa posição superior, nós estamos no mesmo barco, querendo cada dia mais ser parecido com Deus. Amém? Então vamos lá. A base dessa palavra aqui, irmãos, é cristocêntrica. Nós iremos falar de Jesus. Talvez não da forma que você quer, um Jesus bonzinho e bobo que os outros pintam por aí. Nós vamos ver que Jesus não é nada disso. Jesus, ele é honroso, sábio, puro, limpo. Não é esse amor e essa super graça que os outros pintam Jesus. Esse não é o Jesus verdadeiro. É um Jesus que eles inventaram para eles, justificar os erros e as falhas deles. Então, aqui nós estamos diante da palavra, e a palavra, irmãos,
ela vai te confrontar, amém? Cutuca a pessoa do lado e fala assim, mano, a palavra vai te confrontar. Você está pronto para ser confrontado? Vamos lá então, a morte que gera vida. Irmãos, para falar de morte e vida, nada melhor do que falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não sabe brincar. Ele não sabe, velho. Que homem poderoso, que discípulo, meu Deus, eu quero ser esse discípulo. É uma inspiração cada dia mais. Olha só, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 10 a 12. Levamos sempre o nosso corpo mortal. Eu vou ler, depois a gente vai prestando atenção em alguns detalhes aqui. Levamos sempre o nosso corpo mortal, a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. 11. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Irmãos, que coisa poderosa. O que o apóstolo Paulo, que conclusão que esse homem chegou, meu Deus, que relacionamento profundo que ele tem com Deus. Ele está concluindo aqui, ele está mostrando como nós devemos agir com a nossa vida. O que nós devemos fazer com o nosso estilo de vida. Olha só, levamos sempre o nosso corpo mortal. O que ele está falando? De carne, de nosso corpo, quem nós somos, a morte de Jesus. Mostrando que o caminho para que a vida de Jesus se manifeste em nós é o que? De renúncia e entrega, de devoção e de abrir mão de quem você é, para que Cristo viva em você. Olha isso, cara, que poderoso. Como é difícil, quando eu comecei, quando eu li o primeiro versículo, Romanos 8, eu disse o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele está mostrando aqui que tudo está cooperando para que a vida de Cristo seja exaltada na sua vida, para que as oportunidades da dificuldade, Deus se revele através de você. Isso é poderoso, e para que isso aconteça, a nossa vida tem que ser uma vida de entrega e de submissão ao Senhor, uma vida de renúncia. Mas hoje a pregação é: viva o que você quer viver, e Deus te aprova, e no final Ele passa um pano e está tudo certo. E mano, posso te falar uma coisa? Desculpa a minha gíria de te chamar de mano, para te falar uma coisa verdadeira. Para você ser um cristão verdadeiro, você precisa renunciar. Você precisa morrer para quem você é. Você precisa abrir mão do seu jeito, das coisas que você acha que é legal, e viver conforme os padrões de Deus na sua vida. Meu Deus, mas que palavra dura. Eu vim aqui para ouvir uma palavra que Deus vai fazer isso e aquilo para mim. Então, mano, você quer saber a real? Adestra os seus ouvidos para o que é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é relato de um homem que pagou um alto preço com a sua própria vida por amor a Deus. Mas nós vivemos num tempo que as pessoas falam: se amem, né? Amem a você mesmo, amem, exalte a sua própria opinião. Mano, diante da palavra, sua opinião não vale de nada. Ela não tem poder nenhum. Pode ser que tenha para você, mas para Deus não. Então, a pegada é renúncia, entrega. Irmãos, isso é pureza do Evangelho. Isso é pureza. Isso que é o Evangelho de verdade. Que Cristo seja o centro de você. O centro de você, não, o centro da sua vida. E que aonde você chegue, não chegue mais você, chegue Cristo através de você. Que você venha ser esse instrumento de Deus. Só assim que você vai poder gerar vida. Isso você vai ver que muitas vezes aqui eu vou repetir. Deixa Deus fluir
de você para os outros, deixa Deus fluir de você para os outros. Por quê? Porque é muito egoísmo, você saber quem é Jesus, quem é Deus, e você não anunciar as boas novas. Irmãos, eu sei quem eu era um tranqueira, e ninguém aqui sabe quando eu me deitava na minha cama, e lá sozinho, às vezes da hora na balada, com dinheiro no bolso, com a mina que eu queria, isso, aquilo, mas quando eu me deitava sozinho, eu sei a solidão que eu sentia no meu coração. Eu não sou emocional, eu não fico chorando por aí, e eu sei que às vezes escorria lágrimas dos meus olhos, sem eu saber o porquê que aquilo estava acontecendo, um vazio que nenhuma cocaína, ou nenhuma bebida, ou nenhuma mulher preenchia. Isso é uma prova viva que Deus tocou o meu coração, e isso é particular, sabe, irmãos, para você entender isso daqui que está sendo falado, você precisa ter o seu encontro com Deus, você precisa ser tocado por Deus, porque senão isso daqui não faz sentido. E a vida de encontro não é um encontro da quinta aula da universidade só, ele é importante no seu primeiro pontapé, mas eu estou falando de um encontro diário com Deus, como Adão tinha antes, ele se encontrava com Deus diariamente. Irmãos, vocês estão aqui? Vocês estão mal sério? Eu não estou contando piada, né? Eu vou contar uma piada para distrair. Por que tem um monte de gente que chega atrasado no culto? Porque Deus habita no meio dos louvores. Foi ruim essa, né? Tá bom. Eu tentei. Irmãos, isso é sério. Eu estou tentando fugir da responsabilidade aqui, mas o negócio é sério. Quantos aqui querem que as pessoas olhem para você e tenham como referência como um homem ou uma mulher de Deus? Elas olham e falam assim, meu Deus, essa pessoa é muito diferente. Eu chego perto dessa pessoa, eu sinto alguma coisa. Eu sinto paz. Eu sinto alegria. Oh, você nem fez nada para mim, eu estou me sentindo mal bem na sua companhia. O que é isso? Que essa atmosfera de graça, que esse amor seja visto em você, porque foi para isso que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Não é para você comprar um cordão e colocar uma cruz no seu pescoço, não, para você ter uma vida de cruz diária, uma vida de entrega e de renúncia diária, irmãos. Não existe cristianismo sem renúncia, não existe cristianismo sem entrega, não existe. Você pode fazer o que você quiser fazer para mostrar para os outros, você pode ser orgulhoso e mostrar para os outros que a sua vida e as coisas que você faz estão bem, mas você sabe quem você realmente é, e o quanto você precisa da parte de Deus. Cristianismo, irmãos, é comprometimento. Sabe, eu fiz uma pesquisa, quando eu estava preparando essa palavra no meu discipulado, eu mandei lá para o meu grupo, pessoal, o que você acha que mais é necessário para as pessoas terem esse estilo de vida que a gente tem? Essas pessoas que estão chegando na célula e tal. Eles falaram, pastor, as pessoas hoje parecem que não querem se comprometer. Mano, eu quero te falar que isso é mentira. As pessoas querem se comprometer sim. Né? A religião que mais está crescendo é o islamismo. Os caras são loucos. Eles são malucos. Aqueles caras é doido, mas doido de verdade. Você fala para o cara, entra no avião, explode as torres lá, e eles falam, demorou. Porque eles são extremamente comprometidos. Então as pessoas querem se comprometer sim. Talvez elas não querem se comprometer porque elas olham para a sua vida e não vê que você é comprometido. E aí a gente tira a nossa responsabilidade e joga nas costas dos outros. Meu Deus. Olha só o que diz em Gálatas 5:24. Quantos aqui são cristãos? Aceitaram Jesus e estão nessa jornada? Amém? Então essa palavra que nós vamos ler é para você. Olha o que diz em Gálatas 5:24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, quem pertence a Cristo Jesus? Eu pertenço a Cristo Jesus. Crucificaram a natureza humana delas. Quantos aqui crucificaram sua natureza humana?
Ou quando estão no processo dessa... Bom, sinceridade é legal. Então, estamos no processo de crucificar a nossa natureza humana. Quando que esse processo acaba, irmãos? Quando você morrer, só. Em todo o tempo que você estiver nessa terra, esquece que não haverá perfeição. Mas, uma pessoa comprometida, ela é bem diferente de uma pessoa que não é comprometida. A gente sabe disso. Então, se você fala, eu só vou ficar perfeito quando eu morrer, aí, mano, tá estranho isso aí. Então, crucificaram a natureza delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Irmãos, a proposta do Evangelho é essa. Quantos querem cada dia ser mais parecido com Cristo? Amém. Deus abençoe, que assim seja na sua vida. Então, crucifica a sua natureza. Sabe essas suas paixões que tiram o seu foco, o seu propósito? Eu quero muito fazer isso, eu quero muito ser aquilo, eu quero muito fazer aquilo outro. Muitas vezes isso tira o seu propósito, porque a sua paixão não está mais em Deus, está nas coisas que você quer fazer. Irmãos, homem é o bicho mais besta que existe. Falo porque eu sou homem. Olha só, você está aqui mal focado. Não, eu quero, cada dia mais ser parecido com Cristo. E aí te surge uma oportunidade de você comprar um outro carro. Só que você tem que pesquisar. Pronto. Já era. É 24 horas, você acorda pensando, você dorme pensando, e você fica com a cabeça como? Totalmente distraída. Você trocou as paixões, porque aquilo é uma coisa. Então é proibido trocar de carro. Mano, para de ser legal. Para. Proibido, mano. Proibido ficar parado aqui, né, Ju? Como diz a música. Não é proibido nada. Tem que trocar, se der a oportunidade, troca de carro, faz o que tem que fazer. Mas para de gastar a sua vida nisso. Para de pôr todas as suas fichas nessas coisas. Isso é tudo muito passageiro. Irmãos, as coisas passam. E às vezes você está tão preocupado com uma coisa, e tem um cara morrendo e indo para o inferno na sua frente. E você não está dando atenção, porque a pessoa precisa. Porque você está preocupado com outras paixões. Cuidado, crucifica a sua paixão. Que Cristo seja o centro da sua vida, seja o centro do seu coração. Não na igreja, só aqui dentro, mas na sua casa, na sua vida diária, nas coisas que você faz, nas palavras que você fala. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Isso é ser comprometido. Eu coloquei aqui, alguns sinais de uma pessoa comprometida. Primeiro, procura sempre colocar-se no lugar dos outros. Uma pessoa comprometida, ela tem empatia. Ela olha e fala assim, essa pessoa está precisando de ajuda. Essa pessoa, ela carece da presença de Deus. Mano, essa pessoa está indo para o inferno. Hoje, na aula da teologia de manhã, a gente estava falando sobre a morte e o intermediário, o tempo intermediário. Meu Deus do céu, velho. Como a gente perde tempo com tantas coisas que são desnecessárias. Se você não tem essa empatia, se você não é comprometido com a natureza de Deus, você perde o amor pelas pessoas. Então, aprenda a ser comprometido. A pessoa tem um pensamento do reino quando ela é comprometida. Segunda característica, um sinal, a pessoa possui atenção nos detalhes. Meu Deus, tantas coisas que passa batido que a gente não percebe, você está lá fazendo a obra, faça a obra. Quando você está no lugar, esteja no lugar. Às vezes você está lá com o corpo presente, mas a cabeça em outro lugar. Então, seja atento à atmosfera do ambiente, ao lugar. Isso é ser comprometido. Está atento aos detalhes das coisas que estão acontecendo. Terceiro, conclui as tarefas não deixando nada pela metade. É dedicado. Sabe, deixa Deus trabalhar no seu caráter. Às vezes você vem com um caráter deformado, de uma pessoa que começa e não termina. Deixa Deus trabalhar e mudar seu caráter. Não para de fazer as coisas pela metade. Coloca o seu coração e faça aquilo que Deus mandou você fazer.
Isso é uma pessoa comprometida com as coisas de Deus. Isso revela Deus, Jesus em nós. Jesus era comprometido. Jesus não fazia as coisas pela metade. Jesus, ele tinha empatia com as pessoas. Meu irmão, o primo dele morreu, João Batista. Ele ficou sabendo, quis ficar sozinho. E a galera começou a seguir ele. E a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão. Ele teve empatia com aquela galera. E foi lá e curou todos. Ele podia ter falado assim, não, meu primo morreu, esse é o meu tempo, eu vou ficar aqui agora sozinho para orar. Não. Ele tinha um propósito maior, ele era comprometido com o chamado dele. Então, quarto, busca sempre soluções, não é pessimista. Meu Deus, velho, às vezes você chega com uma ideia, você quer matar, quando você chega com uma ideia, a pessoa fala, eu já fiz isso, eu já sei, eu já vi, não vai dar certo. Mano, para, não seja pessimista. Pessoa comprometida, olha e procura uma solução, fala, meu, vamos tentar dessa forma. A gente fez assim, agora vamos fazer do outro jeito. Amém? Quarto aqui, quinto. Pergunta o que não sabe e vai atrás de aprendizado. Tenha humildade. Irmãos, aprenda a ter humildade, aprenda a ter um coração humilde diante de Deus. Olha lá, é pontual e cumpre seus prazos e horários. Irmãos, isso revela o caráter. Isso mostra que Cristo transformou. Às vezes você chega na igreja e você é um mau caráter, uma pessoa descomprometida. Tudo que você começa, você não termina, ou você nunca chega no horário. E agora você começa a ser trabalhado, e você mostra o seu comprometimento com esses sinais. Então, sétimo, se responsabiliza pelos atos e não procura culpados. Oitavo, não vive reclamando da vida. Procura alguma coisa para mudar a sua realidade. Não dá certo, não vai dar, isso não tem fé, mano. Nono, é persistente, não descansa até achar uma solução. 10, colabora com os outros e participa da ideia dos outros. Tem muita gente que gosta e só participa da ideia quando não é dela. Quando a ideia é dos outros, não dá certo, não é bom, não é legal, eu faria diferente. Mas quando é a sua ideia, você quer que todo mundo participe dela. Irmãos, isso daqui é sinais, né, de uma pessoa comprometida. Isso daqui é uma mudança de caráter, né? Quando eu falei que talvez a pessoa não está vendo comprometimento em você, é isso. Às vezes a gente quer que os outros sejam uma coisa que nem a gente é. Então não dá para gerar uma vida autêntica de integridade sem você ser o que você tem que ser, comprometido. O que é comprometido? Isso daqui são sinais que a gente mostra com a nossa vida, mas a base do nosso comprometimento é jejum, oração, leitura da palavra, entrega, renúncia, é estar disponível para ser usado nas mãos de Deus. Isso é entrega, irmãos, isso é cristianismo, amém? Vamos lá, seguindo aqui, isso daqui é incrível. As pessoas que mais recebem da nossa entrega, sabe quem são? As pessoas da nossa casa, ou pelo menos era para ser. A pessoa quer fazer e mostrar um monte de coisa, que ela é comprometida com todos e com tudo, mas a própria família dela, ela não tem comprometimento com a família dela. Cara, o fluir de Deus, que gera vida, ele começa de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente quer o de fora para dentro, não o de dentro para fora. Porque o de dentro, geralmente as pessoas vão ver nos nossos resultados da nossa vida, não de escancarado, mas a gente gosta que as pessoas vejam o que está acontecendo. Vocês entenderam? Então, deixa esse fluir de dentro para fora. E quando ele começa de dentro para fora, o primeiro a ser beneficiado é a sua família. Como está a sua família? Como estão os seus filhos? Como está a sua esposa? É isso mesmo, você é comprometido com Deus e comprometido com a sua família. Irmãos, não existe, né, voltando para o ministério, não existe ministério se você não é comprometido com a sua família.
Não adianta nada você ser comprometido com todo mundo e com a sua família, não. Isso é base ministerial. Amém? Olha só, Efésios 5:25 diz assim: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Função do marido: ame a sua esposa. Ame a sua esposa. E para você amar a sua esposa verdadeiramente, necessita de uma entrega. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito e nós estamos não amando a nossa esposa, mas amando nós mesmos. E tem que acontecer essa renúncia. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui. Olha só, olha lá, vamos aí. Deixa eu achar o versículo. Mateus. Olha que interessante isso. A vida que nós recebemos de Deus, ela não é só para nós, amém? Quando passamos por todo esse processo, mas é uma vida que alcança outras pessoas. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos: Senhor, eu sou tão falho, tão fraco, né? Não sou digno de manifestar a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus confiou em você, mesmo você sendo falho e fraco. E Ele te deu uma missão. Olha só, Mateus 16:28, diz assim: portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Deus está construindo a igreja dele, a edificação do corpo dele. Aonde, irmãos? Em nós. Ele falou isso para Pedro. Então, quando você olhar para a sua impossibilidade, saiba que Deus te escolheu, Ele te chamou e Ele vai te capacitar na sua impossibilidade. Ele não vai te abandonar no meio da jornada. Deus não é assim. Ele não começa as coisas e deixa pela metade. Se Ele começou, Ele vai concluir. Amém? Então, caramba, acabou meu tempo aqui, ó. Para a gente finalizar aqui, já entrando para o final. Irmãos, como ter esse comprometimento com Deus, como gerar essa vida em Deus e levar essa vida às outras pessoas? Através da profundidade. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se dedica, mais as suas raízes começam a estar formadas em Cristo. O problema é que essa nossa geração é uma geração que não gosta de coisas profundas e não sabe esperar e ter paciência para que uma raiz de algo cresça em nós. Nós sempre estamos com muita pressa, né? Sempre queremos fazer as coisas mais rápido possível e não nos dedicamos a nos aprofundar no Senhor, a nos aprofundar na palavra de Deus, e isso precisa ser mudado, isso precisa ser transformado. Precisamos cada dia mais nos aprofundar, irmãos. Como é bom conhecer a palavra, como é bom ser ministrado pela palavra. Olha o que Jeremias disse: ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutos. Quando você tem a sua raiz em Deus, irmãos, vem as dificuldades, vem as provações, vem as tempestades, e você continua sólido, porque a sua fé não é uma fé emocional, mas é uma fé sólida e verdadeira, porque você tem uma linha de raciocínio agora em Deus, em Cristo. Você conhece a palavra, conhece as promessas de Deus, amém? Isso é profundidade. Busque cada dia mais ser profundo. Não tem como você crucificar a sua natureza se você não tiver profundidade em Deus, porque vai exigir de você entrega e renúncia, e cada vez mais, né, busque a ser humilde. Tudo que você pôr as mãos e fizer, que venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus, amém?
E para a gente finalizar, eu gostaria de ler esse versículo. Esse versículo está em João 12, 24. Irmãos, que conclusão esse versículo? Que conclusão? Olha só. Em verdade vos digo. Por que Jesus está falando em verdade vos digo? Ele era mentiroso? Falou, agora eu parei de brincar, hein? Agora é verdade, hein? É verdade, você vai ver. Não. Ele tá, meio que desesperado, ô maluco. Você é cabeçudo, velho. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Em verdade mesmo, meu querido. Presta atenção no que eu estou falando. Ele está enfatizando que a verdade que ele vai contar aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Irmãos, em verdade vos digo, renuncia quem você é, entrega quem você é, se arrepende de quem você é e volta o seu coração para Jesus enquanto há tempo. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui 20 minutos. Ninguém sabe. Você pode achar, o jovem, ele tem essa mentalidade, que ele acha que nada vai acontecer com ele. Mas acontece. Então, volte o seu coração ao Senhor hoje. Volte o seu coração ao Senhor hoje. Por que hoje? Porque hoje é a oportunidade que você tem. Você não tem garantias que amanhã você vai poder voltar o seu coração a Deus, porque o amanhã não está na sua capacidade de administrar. O amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Vocês pensaram a mesma coisa que eu. Amém? E eu gostaria de orar com vocês. Pode ficar de pé.